Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Biblioteca Pão Diário. Hoje a gente vai falar sobre o livro A Peregrina. Lembrando, a gente sempre entra no ar aqui nas quintas-feiras às 20 horas. Você pode nos ver também no nosso canal do YouTube, Publicações Pão Diário. Inclusive, eu convido que nesse episódio em especial você venha ver, porque eu tô com o livro aqui na mão e ele é ilustrado, ele é lindo e eu vou querer mostrar de vez em quando para vocês. Hoje a gente convidou a Losane, que vai poder estar aqui com a gente para falar sobre esse livro também. Oi, Losane, tudo bem? Oi, é uma alegria novamente estar aqui com vocês e dar continuidade a essa obra, né? A comentar sobre essa obra do John Bunyan. Que legal, muito obrigada, Losane, por ter aceitado o convite. A Losane trabalha com a gente aqui também no nosso time editorial de publicações Pão Diário e trabalhou nesse livro, inclusive. E, além disso, ela é fã de John Bunyan. Então, sempre que a gente for falar de Bunyan, a gente tem que chamar a Losane. Você já deve ter visto alguns dias atrás, a gente falou sobre o Peregrino. E hoje a gente vai falar sobre a Peregrina, né? Não é uma coincidência e não é um engano nosso, é um outro livro, sim. Só que ele é menos conhecido, né? Às vezes a gente tem em mente, John Bunyan escreveu O Peregrino, mas ele também escreveu Guerra Santa, que a gente também tem aqui no nosso catálogo de publicações. Maravilhoso. Sim, lindo, gente, tá lindo, com ilustrações originais da nossa publicação brasileira, vocês vão gostar. E a Peregrina, que é a nossa conversa de hoje. Para você conhecer essas três obras de John Bunyan, os outros itens do nosso catálogo de publicações Pão Diário, vem para o nosso site, publicaçõespãodiario.com.br. Lá você encontra todo o nosso catálogo disponível na nossa loja virtual e também textos, vídeos, descrições técnicas dos livros, caso você queira imaginar o tamanho dele, se vai caber bem na sua estante. Vem ver publicaçõespãodiario.com.br e lá você pode conhecer também essas características e esses textos, esses conteúdos adicionais também. Aproveita, segue a gente nas mídias sociais. A gente está em @publicações Pão Diário no Instagram. No Facebook a gente está como Pão Diário Oficial. E no YouTube a gente já comentou, né? O nosso canal Publicações Pão Diário, onde você pode também ver esses nossos os episódios de Biblioteca Pão Diário em vídeo. E você pode conhecer também outros vídeos, outras demonstrações dos livros. É muito bacana. Vem conhecer também. E aí eu pergunto para você, Losane, qual é a história da Peregrina? Qual é o enredo? Ele se relaciona ao O Peregrino também? Com certeza. Ele foi escrito em 1684, melhor, ele foi publicado lá por 1684, né? O Bunyan já estava fora da prisão e realmente ele é uma sequência do Peregrino. É interessante porque, embora sejam duas obras que tenham sido escritas em momentos distintos da trajetória do Bunyan, ele foi publicado como volume único a partir de 1728. E talvez seja por isso que ele não seja tão conhecido nesse sentido, porque era uma obra única, parte um e parte 2. Entendi. E publicações Pão Diário, então, para dar um pouco mais também, porque realmente, como você disse, vale a pena dar um pouco mais de destaque à Peregrina, a essa outra parte da história. Então, resolveu fazer então publicação assim em duas publicações diferentes. Legal. Mas, de fato, ele é uma sequência, é tanto que logo no início do livro começa da mesma forma, do tipo narrador tendo um sonho e vendo essas questões, e logo no início do livro, então, a gente vai encontrar o diálogo entre o autor e sagacidade. E eles retomam a conversa falando sobre cristão, contando a história de cristão até chegar à parte da cristã. Porque se o peregrino era cristão, a peregrina é cristã. Então, Que legal. a gente vai ver bem essa coisa bem cruzada, dando realmente essa ideia da sequência. Então, se no primeiro livro a gente vê logo no início
cristão, sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo, ele tenta passar essa informação para a família, para a cristã e os 4 filhos, Mateus, Samuel, José e Tiago. É interessante que esses são os únicos personagens que, de fato, têm nomes que nós diríamos assim, de pessoas, como Mateus, Samuel, José e Tiago. É, e, e, e no Peregrino, então, o cristão ele tenta convencer a família a seguir viagem com ele, a ingressar na jornada de fé com ele. Só que daí, tanto quanto os habitantes da cidade, a família também acha que ele está louco, que ele perdeu a razão, e etc. e tal, banaliza, né, essa decisão dele e o despreza. Então, a, e uma das coisas que acontece no Peregrino é que aonde ele chegava, nos lugares que ele chegava, como no palácio, lá na casa do intérprete, ou no Palácio Belo, as pessoas perguntavam pela cristã, pela família dele, e ele sempre contava o que tinha acontecido. Então, a Peregrina, essa segunda parte do Peregrino, ele vai retomar essa história no sentido de contar o que aconteceu com a família. Como a família, a partir. E é muito interessante isso, porque a experiência de cristão com o evangelho, mesmo que eles, a princípio, não tenham o acompanhado, a família não tenha ido com ele, essa semente ficou no meio deles. É isso que o Bunyan está mostrando. Essa validade de você realmente compartilhar com a sua família aquilo que faz diferença na sua vida em termos de palavra de Deus, em termos de evangelho, mesmo que no primeiro momento você seja desprezado, você seja tido como um antiquado, um retrógrado, e etc. e tal. Porque, posteriormente, e o livro ele vai falar isso várias vezes, em vários momentos, vai contar a história, o testemunho de cristão, e várias pessoas que foram afetadas exatamente pela perseverança dele. E inclusive, a família. Então, a Peregrina vai contar exatamente a história de cristã e a saída dela, o arrependimento, a conversão e a decisão dela, mas também dos filhos, de seguirem a trajetória do pai, ou seja, de saírem da cidade da destruição rumo à cidade celestial. Essa narrativa, e essa narrativa ela vai ser um pouco mais leve, ela não vai ser tão, eu diria assim, tão severa quanto foi o Peregrino, com algumas lutas, com algumas situações que o Peregrino enfrentou. Mas também será recheada de aventura, está repleta de desafios, repleta de personagens, e é uma história muito, muito, muito bonita também. Essa trajetória, o cuidado, ver também algumas coisas que são muito semelhantes, mas também muito diferentes, porque já começa logo no início. Por exemplo, cristão partiu sozinho. A Peregrina, a cristã, já vai partir com 4 filhos e mais uma vizinha, que decide com ela, que é a Misericórdia. Então, só o nome aí, né? Enfim, e a gente vai conhecer ao longo da jornada também a história da Misericórdia, as questões, os diálogos dela com a cristã, é algo realmente fantástico. Então, a forma como elas adentram ao portão, né, ao caminho estreito, você vai ver que a experiência do Evangelho com ela já diferencia um pouco da que foi para o cristão, né, esse encontro com a cruz, os diálogos na casa do intérprete, o diálogo com o porteiro, que é fantástico, coisa que é bem reduzida no Peregrino,
Na Peregrina, ele é mais extensivo, então é apaixonante, realmente é apaixonante, né? E uma das coisas que é muito marcante nesse livro é que se o peregrino ele trata assim dessa jornada individual de cada um de nós, a peregrina ela vai trazer essa jornada individual, porque são indivíduos, mas que estão caminhando juntos. Que Então legal. você vai ver ela saindo, né? ah, quando, quando parte, são 6 pessoas que partem da cidade da destruição, mas quando chegam lá às portas da cidade celestial, eles estão em 12, porque ao longo da jornada, pessoas foram se agregando. E é muito interessante perceber que tipo de pessoas foram se agregando a esse grupo e o quanto acolhedor foi esse grupo. E também algo que se diferencia do peregrino é que toda a jornada da peregrina ela tem um guia, que é o grande coração. O intérprete envia esse grande coração, né, esse personagem, que vai estar presente o tempo todo com eles, até o momento deles cruzarem o rio. E esse grande coração, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar, ele vai assim amplificar os ensinamentos ou as nuances que foram deixadas em termos de doutrinamento, no sentido de doutrinas bíblicas que foram indicadas no peregrino. Então, a peregrina vai ampliar um pouco mais. Que legal. Sabe? Nessa jornada, que a gente pode entender que é uma jornada individual, porque, como a gente disse anteriormente, o caminho é de Deus, mas o caminhar é meu. Só que você vê, então, essa caminhada em comunidade que a gente poderia, então, associar essa caminhada como povo de Deus, como igreja do Senhor. Que legal. Olha, gente, que bacana. Você talvez se passe por um desafio parecido com o que o cristão passou. Você está se aproximando do Senhor, você está sendo tocado pelo Espírito Santo para seguir numa jornada de fé, né? Seguindo o caminho estreito do Senhor, e talvez você não encontre esse apoio na tua família. Talvez você não seja o pai de família, talvez você seja uma filha, talvez você seja um filho, você seja a mãe, né? Mas na sua realidade, no seu contexto, você está sendo chamado a seguir o Senhor sem ter o apoio dos seus. Mas aí quando você lê uma história que nem essa, você pensa, puxa vida, vale a pena eu perseverar. Eu não vou deixar esse primeiro obstáculo doméstico aqui me segurar, eu vou em frente. E depois o Senhor pode usar essa tua experiência na salvação dos seus também. É isso que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo toda uma família, essa mãe, esses filhos e esse caminhar em comunidade, né? A gente pega isso também agora nisso que a Losane compartilhou com a gente da leitura. Não é uma caminhada, ela é uma caminhada individual, mas a gente segue como família, a gente segue como povo de Deus. Então, fica aí o convite, se você tem seguido nessa caminhada da vida cristã, talvez sem estar ligado a uma igreja, sem estar caminhando junto com outras pessoas que compartilham da fé e que podem te inspirar e te ensinar e te motivar, procure também, porque a gente vê, né, que o grupo foi crescendo, né? Começaram em 6, de repente chegam lá 12. E que a gente tem esse desejo que realmente o Senhor possa usar a nossa caminhada rumo a Ele para agregar mais pessoas, para que mais pessoas também possam se achegar para perto do Senhor, né? Para perto desse rei. E é interessante que você vai perceber que esse agregar, né, à medida que você vai lendo, o quanto a presença do grande coração é importante para que esse ajuntamento aconteça. Por quê? Eu vou citar o nome desses personagens que agregaram o grupo e ele já vai dar uma ideia para você. Por que, que essa presença do Espírito Santo, de alguém que realmente seja mensageiro, seja um servo do Senhor, no meio disso tudo, a diferença que faz? Porque os personagens são: um é fácil, honesto.
O outro é mente fraca. O outro é claudicante, né? Um é o desânimo com a sua filha medrosa. E o outro é o valente pela verdade e perseverança. Então, a gente tem aí, no meio desse 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No meio desses 7 aí que você vê, que se agregam ao grupo, você pode até pensar, 4 ali dá para encarar bem. Agora, tem quatro também ali que. Não, 3 é fácil de enfrentar, mas 4 ali realmente é um desafio. Porque se você se depara com mente fraca, com claudicante, com desânimo, com medrosa, né? E essas características fazem parte de pessoas que a gente encontra na nossa jornada, de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Né? Assim como nós temos as nossas fraquezas, né? Os outros também têm. Então, da mesma forma, muitas vezes nós nos tornamos desafios em termos de convivência, vamos colocar dessa forma, por sermos pessoas tão diferentes, nós nos tornamos desafios uns para os outros. É tanto que a própria Bíblia vai, né, o próprio Cristo, ele vai, não, a gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos, ele vai estar trazendo todo esse sentimento, toda essa consciência e essa orientação de caminhar junto a despeito das diferenças. Sim. Porque algo comum dessas diferenças tem que ser a própria pessoa do Cristo. Porque ele é que vai ser esse elo comum que vai conseguir, que vai realmente tornar possível essa caminhada em conjunto por conta das diferenças. E ele vai mostrar exatamente, e essa jornada é fantástica por causa disso, porque ele vai mostrar que exatamente nessas diferenças é que há o complemento, aonde um vai ajudar na fraqueza do outro. É como a gente viu no Peregrino. Se o fiel não tivesse com o cristão, se o esperançoso não tivesse com o cristão, a jornada dele teria sido mais difícil. E aqui a gente vê que o elo que realmente está fazendo toda a diferença nessa comunidade é a presença do grande coração. Porque é ele que está explicando, é ele que está direcionando, é ele que está ampliando assim, pontos tremendos dentro da doutrina cristã, pontos extremamente bíblicos e profundos, né, em relação ao pecado, em relação à própria obra de Cristo, em relação a cada um de nós. Então, é muito abrangente nesse sentido, né, de mostrar o quanto vale a pena e também a maneira de se portar e de recepcionar, entendendo que assim como eu sou peregrino, o outro também é peregrino. Né? E todos estamos na mesma jornada, a despeito de momentos diferentes da nossa maturidade. Sim. E isso é tremendo. Ó, eu achei aqui uma das nossas ilustrações do grande coração, né? Então você vê que esse grande coração, ele é um guerreiro, né? Exatamente. Ele tem a sua espada, ele tem a sua couraça, mas ele é esse guerreiro que luta pelo caminho do amor, né? E Exatamente. a gente ter esse olhar dessa coisa, esse amor ativo, esse amor combativo, esse amor que não desiste, né? Talvez deva ser algo que seja uma tônica quando a gente pensa no nosso relacionamento dentro da igreja, né? Nós temos pessoas que são diferentes da gente, nós temos pessoas que são falhas, e talvez em pontos que nós não somos, mas nós somos nos pontos que elas não são, talvez. Exatamente. E então, Exatamente. isso nos ensina muito a respeito desse amor que não desiste, desse amor, não é um amor passivo, é um amor forte, é um amor presente, atuante, e que deve estar sendo esse elo perfeito, né? Dentro dessa nossa caminhada
como família, né? Porque senão a gente vai ser impaciente, grosseiro, a gente vai passar como um trator por cima das pessoas. E se você destrói o seu companheiro de jornada, isso não te leva mais longe. Pelo contrário, isso fragiliza a gente, né? Agora, nessa ação em que a gente se percebe como complemento dentro desse corpo, um na vida do outro, né? O Senhor nos permite chegar mais longe, né? Ele nos permite chegar mais fortes mesmo, né? Porque nós não estamos daí caminhando sozinhos, né? Exatamente. E é interessante, então, assim, tem várias questões nessa narrativa que elas vão se diferenciar nesse sentido, mas que, ao mesmo tempo, mantêm o mesmo princípio, que é o princípio bíblico, né? E daí dessa questão da ajuda mútua. Inclusive, o grande coração vai combater por eles em vários momentos. Porque se o cristão enfrentou um gigante, eles enfrentaram aqui, eles vão enfrentar três. E também o gigante desespero, fazendo, mas não da forma que o cristão enfrentou. A forma como o gigante desespero é mencionado nessa é totalmente diferente, é muito encorajador e promissor, eu diria, né, nessa leitura. E uma das coisas também, como já foi dito, né? Se no peregrino cristão recebeu a mensagem pelo evangelista, a família ali de cristão e os seus filhos vai receber por meio de segredo. O segredo é um dos personagens. Ou seja, o segredo ali ele só vai, é como aquela coisa do mistério divino que a Bíblia fala do mistério do Senhor, que vem então reforçar e encorajar ela a tomar uma decisão dentro daquilo que ela já conhece, porque ela já ouviu, então ela precisa decidir. Né? Então, e aí então começa a jornada aí e é uma jornada de aprendizado. Quando a gente fala dessa sequência, né, mas por que não poderia ser tudo junto, né? Foram escritos, como a gente já falou, em momentos diferentes, e eu realmente eu acredito que é para ampliar pontos profundos, pontos bíblicos e doutrinários, e demonstrar para o leitor o poder do evangelho que é resultante de um testemunho fiel. Tá? Porque a partir, como eu disse, o testemunho, a menção do nome de cristão, a conquista dele, a perseverança dele, será mencionada em várias partes do livro como forma de encorajamento, como forma de testemunho, no sentido, ele conseguiu, vocês vão conseguir. Aquilo que ele conquistou não é mentira, não é uma história, não é uma fábula, de fato ocorreu. Então, persevere. Então, basicamente, o livro, essa sequência vai estar falando persevere e continue, é por aí, é por aí, é por aí, né? Porque vale a pena, porque vale a pena. Né? Então, bem, bem interessante também essa influência na vida um dos outros. Aí, principalmente na questão do cuidado. Esse é um dos pontos nessa caminhada assim, muito, muito pertinente. Que assim, inspirador, eu diria. Que legal. Eu não sei se você concorda com essa minha leitura, mas me parece que, de uma certa forma, a gente tem na Peregrina as pessoas passando por alguns desafios, e alguns desses desafios você pode pensar, isso é mais fácil do que o cristão passou. Mas às vezes o mesmo desafio para elas vai ser para esse grupo é mais desafiador de uma forma diferente, né? Então a gente passa pelas mesmas fronteiras, a gente passa pelos mesmos desafios, mas eles nos afetam de formas diferentes. Assim como na nossa jornada de fé, podemos pensar, né, na nossa família, então os nossos pais, os nossos avós, as gerações anteriores na história da igreja, ou quem está no mesmo momento que a gente, né? Os meus amigos da igreja, os meus irmãos, a gente passa muitas vezes pelos mesmos desafios, mas o que é fácil para um é difícil para o outro, e a graça de Deus se manifesta sempre de uma forma redentora, salvadora de cada um de nós, de maneiras diferentes, porque o desafio
nos afeta de formas diferentes, né? Sim, sim. Exatamente, é a forma de você vivenciar esse convite, essa caminhada de uma maneira que é sua, mas também compartilhando com o outro numa forma de encorajamento, né? De estar realmente encorajando aí mutuamente. Paulo fala muito isso, ele escreve muito isso às igrejas, sobre esse encorajamento mútuo, sobre essa coisa de dar esse suporte em amor ao outro, né? Porque isso faz parte dessa jornada. Uma outra coisa que vai estar presente, que também está, mas que de uma maneira assim muito legal nesse livro é a oração, que ela dá uma nuance assim bem interessante nesse livro, aonde você vê que aqueles que estão na mesma jornada pode se tornar resposta de oração para peregrinos, né? Se eu não me engano, em dois momentos ali você vai ver esse testemunho que eles estavam orando numa situação difícil, pedindo, clamando ao rei que viesse em seu socorro, e quem chega exatamente é o grande coração com o grupo dos meninos. Então, ali para livrar de uma situação, para livrar do gigante. Enfim, então você vê que quando existe essa submissão, essa rendição ao caminho do Senhor, em obediência a Ele, você se torna bênção na vida do outro. Né? E isso é bem pontual também nesse livro. O quanto Deus pode usar a sua vida, né? Já começa no início, com o próprio testemunho do cristão, mas o quanto Deus pode usar a sua vida realmente para resgate e também para atender a oração de alguém que está pedindo alguma ajuda ao Senhor, e ele fala, eu tenho esse meu servo aqui, e vou mandar lá. E eu digo assim que é gratificante quando a gente se encontra realmente na nossa caminhada pessoal, você perceber que o quanto você é útil no reino de Deus, o quanto Deus usa a sua vida para consolar alguém, para ajudar alguém, seja de maneira espiritual, emocional e às vezes até mesmo com recursos materiais. E você está ali porque a sua vida está rendida ao Senhor, porque o seu coração está sensível ao direcionamento do Espírito. Então, essa é uma das características que vai pontuar esse livro, é essa coisa de você estar sensível à voz do Senhor, ao direcionamento, ao ensinamento dele, ao mesmo tempo que você é sensível a reconhecer as suas próprias fraquezas e poder confessar em momentos em que você agiu como um tolo, em que você tinha a verdade, mas você imaginou outra coisa e decidiu ir por ali. Então, essa coisa da confissão, novamente eu vou ser redundante aqui, né, ou repetitiva, melhor dizendo, do encorajamento, do cuidado mútuo, ele é muito pertinente nesse livro. Né? Muito pertinente, que é uma das também um dos diferenciais, vamos dizer assim, dessa narrativa da primeira parte. Que legal. E como você falou, né? A gente é útil na mão do rei, mesmo na nossa limitação, né? Mesmo errando, mesmo não tendo ainda chegado na cidade celestial, seguindo pelo caminho, sendo tentado, tomando más escolhas às vezes, mas estar à disposição, né? Estar sensível à voz de Deus. E esse é um convite que fica para a gente também, né? No nosso dia a dia. A gente vê isso na história, mas a gente vê isso na nossa vida. Eu queria te perguntar: a gente falou sobre alguns personagens da história, a gente falou sobre o enredo como um todo, mas eu queria lhe perguntar: quando a gente falou sobre o peregrino no outro dia, a gente pensou sobre momentos marcantes, né? Eu lembro que você falou sobre o momento em que o cristão está diante da cruz e os fardos dele se soltam, o momento em que ele está no calabouço ali com um gigante de desespero e ele se apropria da promessa e consegue rumar em liberdade, sair dali, e quando ele de fato chega diante do rei na cidade celestial e é recebido por esse rei. Nesse segundo livro, na Peregrina, tem algum trecho também que a gente pudesse destacar, que são trechos do seu coração, assim, nessa leitura? É, eu
fiquei assim, né? O capítulo 4 inteiro, o capítulo 4 inteiro, ele é fenomenal, porque ele é o diálogo ali de, do grande coração, falando exatamente sobre a questão da cruz, as consequências do pecado, do perdão, de salvação. Então, é uma aula ali, que eu diria que de teologia básica, o capítulo 4. Então, vale a pena ler, só não vou mencionar aqui porque tem várias coisas. Uma outra é a questão de uma que eu achei fantástica, que eu vou até colocar aqui, que é na casa do intérprete. Deixa eu ver a página que é aqui. É um pouco longo, que é do 73 ao 76, que você vai encontrar isso. Mas ele fala de uma figura ali que tem um homem, que eles entram na casa, né, esse grupo, e eles veem, então, um homem numa jaula que cortou o caminho, e e evitou tudo que foi proveitoso para o cristão. E depois de tudo isso, ele foi, deixa eu ver aqui, depois disso, esse homem na jaula, né, que ele está ali prisioneiro, exatamente porque ele desprezou tudo, mas na página 73, quando eles chegam, eles veem assim um homem com o olhar dirigido para baixo, segurando um ancinho. Eu não sei se vocês conhecem, essa é um instrumento assim que você vai tirando palha, né? É exatamente esse, na página aí 73. E ele pergunta o que significa esse homem olhando para baixo com esse ancinho só recolhendo palha. É, e gravetos, e terra seca. E a cristã responde: parece que eu conheço o significado disso, né? Porque é a figura do homem deste mundo, não é? E ele fala exatamente, né? De que, embora ele se ocupe mais em juntar palha, gravetos e terra, do que em ouvir aquele que está acima dele com a coroa celestial na mão. A finalidade é mostrar que o céu não passa de uma fábula para alguns para alguns e que para essa gente as coisas do mundo têm muito mais valor. O fato de o homem não conseguir olhar para cima, somente para baixo, serve para mostrar-lhes que as coisas terrenas, quando se apoderam da mente dos homens, os afastam do caminho de Deus. Essa parte, essa interpretação dessa figura, realmente eu achei fantástica, porque exatamente a gente se depara, é uma realidade que a gente se depara com uma frequência tremenda nos nossos dias. E Sim. muitas vezes, eu diria que existem até momentos na nossa própria vida, na nossa história, que muitas vezes a gente está como esse homem, recolhendo palhas, né? Coisas assim, se ajuntando coisas terrenas por valorizá-las demais e se esquecendo de olhar para aquele que realmente nos redimiu e que nos dá a promessa dessa coroa da vida eterna. E que no Né? final Então, do ele dia é só palha, né? Que é é só só palha. palha e terra e pedra. E até vem depois que cristã e intérprete conversam sobre esse homem do ancinho, a oração da cristã, né? Ó, livra-me daquele ancinho, né? Que é a nossa Exatamente. oração hoje também. Você fala, Então, Jesus, amado, livra-me do misericórdia. assim. Porque é interessante, a gente não pode evitar a palha, os gravetos e a terra, mas se a gente toma, né, o ancinho, o recolher aí é nosso, Sim, né? É uma postura que a gente adota, né? Então, é bem interessante, e ainda na própria casa do intérprete tem ali, na página, de página 78 a 79, tem uma relação de provérbios ali que eles fazem pensar, né?
fazem pensar, né? Por exemplo, uma aqui, é mais fácil velar uma noite ou duas do que durante um ano inteiro. Também é mais fácil começar a confessar a fé apenas de boca do que perseverar até o fim. Está ali na página 78. Então, tem uma relação de provérbios ali que também é muito interessante. Ó, É, eu achei um aqui que eu gostei. Quem se esquece de um amigo é ingrato para com ele. Ok, né? Todo mundo consegue compreender essa. Agora, olha só. Quem se esquece de seu Salvador é inclemente consigo mesmo. Eita. É verdade, né? Se eu é, rejeito ao Senhor, eu estou prejudicando é a mim mesma, né? Que profundo, né? então, e daí, então, isso é só uma amostra que a gente vê aqui do, como eu disse, né, dos ensinamentos que são trazidos, que são mais abrangentes. E, se eu não me engano, aqui vai ser no Palácio Belo, você vai ver também ali que eles têm três filhas ali, né? Que é, que é a caridade, a prudência. Ai, gente, eu esqueci a outra. Desculpa. Fica de desafio para o nosso leitor. É A caridade piedade, e piedade. a piedade. Prudência, piedade e caridade. E a prudência, então, ela vai com os filhos, com cada um dos filhos da cristã, né? Que é o Mateus, o Tiago, o José, ai, que E o são lá Samuel, né? o Samuel, isso. Ela vai estar perguntando o entendimento deles a respeito de Deus, a respeito do Espírito Santo, a respeito de Cristo, a respeito da criação, a respeito da graça. Então, você vai ver assim, tipo uma aula de catecismo, da página 109 a 112, que realmente é ensinamento puro. Né? Sim. E você vê que é junto da narrativa, né? Esses valores, né? Esse ensino, né? Sim, Com certeza era uma preocupação do John Bunyan também, não é entreter o ele pessoal tá, com uma história. não, ele tá reforçando. E ele fala assim, até na página 110, a Prudência pergunta para o José o que significa ser salvo pela Trindade. Ele vai responder que o pecado é um tirano tão grande e poderoso que somente Deus pode tirar-nos de suas garras. E que Deus é tão bom e amoroso que tira o homem do seu estado lastimoso. Então, uma das coisas, como você citou, das preocupações de Bunyan, também nesse livro, é demonstrar a importância da influência, por exemplo, que a mãe tem sobre os filhos, como que ela pode influenciar tanto negativamente como positivamente, porque, a princípio, no Peregrino, ela influenciou negativamente, mas nesse livro, na Peregrina, nessa sequência, na segunda parte, ela vai influenciar positivamente ao ponto de eles decidirem por si seguirem, trilhar a mesma jornada. E o Banha, ele vai ser bem, ele é categórico aqui também nesse livro de falar assim, da importância realmente dos mais velhos, dos mais experientes, dos mais maduros discipularem as crianças. Ele tem uma preocupação aqui que é notória, realmente de você, de que o evangelho ele não é destinado, ele não está restrito a pessoas mais idosas, mais experientes, mas às crianças, a partir do que o próprio Cristo diz, né, quando os discípulos tentam impedir delas chegarem a ele, deixar e vir a mim os pequeninos. E isso fica muito claro aqui nessa iniciativa dele, né, de você discipular as crianças, de você ensinar às crianças os caminhos do Senhor desde pequeno, porque os filhos aqui, eles representam idades diferenciadas. E algumas formas de abordagem também têm a ver com essa idade. A própria jornada, no sentido desse grupo, existem maiores e menores, experientes e nem tantos, e todos eles debaixo do mesmo ensinamento, do mesma orientação, ou seja,
de que realmente aprendam a respeito da salvação, de que realmente saibam quem é Deus, o que Ele fez e para onde eles estão indo. E terem firmeza, segurança nisso e perseverarem até o fim. E como você falou, né, existem os lugares aqui, como na Casa de Gaio, vão ser bem pertinentes nessa questão do ensino. A outra coisa que também é muito legal é a passagem deles pela Feira da Vaidade, das Vaidades, que é totalmente diferente de como foi a experiência de cristão, porque a semente que cristão e o martírio de fiel deixaram ali afetou a comunidade. E haviam pessoas piedosas, né? Não na sua totalidade, mas haviam pessoas ali que haviam sido conquistadas pela verdade e eles puderam ficar hospedados dentro da Feira da Vaidade, agora nessa narrativa, puderam ficar, então, hospedados na casa de uma pessoa que havia sido influenciada por esse testemunho, que havia se convertido, se entregado à fé cristã, né? E eles puderam fazer um trabalho nessa comunidade, na cidade da vaidade, que cristão e fiel não tiveram chance. Mas a partir dessa trajetória, essa experiência e o trabalho que eles fizeram realmente demonstrando a diferença que se pode fazer quando se está realmente comprometido com o Evangelho, com o Senhor desse Evangelho, nos lugares mais hostis. Daí acontece eu não vou contar, mas acontece um episódio ali que realmente traz, a Duspei ainda traz mais simpatia, vamos dizer, do povo dessa cidade para com os peregrinos. Que Então, legal. essa também é um negócio ali fantástico. E, para finalizar essa questão dos fatos que me impactaram no livro, é a própria despedida de cristã, porque ela é a primeira a cruzar o rio, e a palavra que ela dá para cada um daqueles que a acompanharam na jornada, gente, é algo assim muito legal. Eu acho que mas você vê assim a questão da fidelidade, do cuidado e a palavra de bênção, né? Vamos colocar dessa forma, sobre as pessoas que foram companheiras de jornadas nas alegrias e nas tristezas, os desafios que foram enfrentados, e ela poder, então, dar uma palavra para cada um, chamar cada um pelo nome, e realmente se dirigir a eles com tanto carinho, com tanta honra, com tanto respeito, antes de partir. Então, é algo assim muito legal. Essas posturas também, posturas, né, são encorajadoras, são inspiradoras para cada um de nós, não só enquanto na nossa jornada individual, mas também como igreja do Senhor. Ela é desafiadora e é algo que a gente pode ler e reler, e muitas vezes orar exatamente, né? Como a cristã aí, me livra do ancinho, né? Porque é algo que a gente pega com as próprias mãos. E isso aí pode se ampliar, e a gente pode interpretar de várias formas, né? Como que a gente usa aquilo que está nas nossas mãos, ou aquilo que a gente pega com a própria força, ou aquilo que o Senhor nos concede a partir dele, como a gente tem usado isso, e a forma como essas coisas elas desabonam o reino ou acrescentam o reino do Senhor. Que legal. Gente, eu acho que A Peregrina vai merecer muitas leituras. Porque você vê, a gente está aqui há um tempo conversando e a gente ainda não conseguiu falar de tudo que esse livro impacta, né? Os seus leitores, né? Você viu que a gente falou sobre a nossa jornada de fé, a gente falou sobre as nossas distrações, aquilo que tenta nos tirar do caminho, ou que às vezes nos faz ficar ali remoendo palha e se focando na palha e no lixo, em vez de olhar para o rei, né? Para o rei que tem essa coroa eterna. A gente falou sobre o impacto das gerações,
dos pais sobre os filhos, a gente falou sobre essa caminhada que a gente faz em família, que é a nossa família de fé, a gente falou sobre o impacto da vida de um cristão, de um martírio em cima de uma comunidade, né? Então você vê quanta coisa rica essa obra traz para a gente. Merece muitas leituras. E é por isso que a gente está hoje falando sobre ela. Eu espero que você tenha ficado empolgado, empolgada para conhecer a cristã, para conhecer a peregrina, os seus colegas de peregrinação, né? E que possa você também se juntar a essa turma que está caminhando ali diariamente rumo à cidade celestial. Losane, muito obrigada pela tua companhia hoje também. E não sei, você tem algum último comentário para a gente encerrar essa Não, nossa conversa? só deixar uma frase aqui, né, aproveitando para me despedir, dizer que realmente foi mais um prazer compartilhar dessa obra, é demais essa obra, né, e deixar aqui uma frase do Virtuoso, que também é um dos personagens. Ele diz assim: há duas coisas necessárias para ser peregrino: coragem e vida ilibada, ou seja, pura, justificada em Cristo. Se o peregrino não tiver coragem, nunca prosseguirá no caminho. E se a sua vida for manchada, manchará também o nome dos peregrinos. É isso. Coragem e pureza. E esse fica, então, como nosso desafio para esses próximos dias, esse convite, o convite da peregrina para você. E muito obrigada, Losane, por ter estado aqui comigo nessa conversa tão gostosa. Eu aprendo demais toda vez que a gente se encontra. Muito obrigado você que esteve conosco aqui até o final desse episódio. Vem acompanhar a gente nas redes sociais, ver os outros materiais sobre essa obra também. E nos encontramos de novo na próxima quinta-feira, às 20 horas, tem novo episódio de Biblioteca Pão Diário, que a gente vai poder conversar sobre os nossos livros, nosso acervo aqui e o que a gente tem aprendido ao trabalhar e ao ler cada um deles. Muito obrigada pela companhia. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.